Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez aqui de volta, estamos para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita a lição de adulto, da editora Betel, que traz por tema Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. A lição de hoje é a lição de número 11, que tem por título Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. O texto áureo diz: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a verdade aplicada diz: não devemos temer nada, pois Jesus é suficientemente poderoso para nos fazer vitoriosos. Os objetivos desta lição são três. O primeiro deles é apresentar o poder de Jesus sobre as forças da natureza. Segundo, apresentar o poder de Jesus sobre as forças do mal. E terceiro, mostrar que Jesus não mudou. Louvado seja o nome do Senhor. O texto de referência está registrado em Marcos, capítulo de número 4, vai do versículo 35 ao versículo de número 39. Os irmãos que têm aí sua lição, a sua Bíblia, pode estar fazendo esta leitura, e nós, para ganharmos tempos, vamos estar aqui já adiantando, o lado, ok? A introdução diz: seja qual for a adversidade que aparecer diante do nosso caminho, Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. Basta a cada um de nós confiar nele. É interessante que nós encontramos aqui Jesus dando uma ordem aos seus discípulos para que eles atravessassem o mar da Galileia. E aqui nós encontramos que um vendaval se levantou, e inclusive no contexto aqui, no corpo desta lição, nós vamos ver o que era que acontecia naquele período, fazia com que o mar ficasse agitado ou revoltado, as ondas aumentassem de modo que era perigoso afundar o barco. Então nós vemos aqui no ponto 1 que o poder de Jesus sobre a tempestade, ou as tempestades. Quando Jesus repreendeu a tempestade no mar da Galileia, os discípulos ainda estavam crescendo no conhecimento acerca dele. As tempestades da vida servem para que reconheçamos a ação e o poder de Jesus sobre as adversidades. Então nós vemos que em Marcos capítulo 4, 35, que é o texto base dessa lição, Jesus dá uma ordem direta aos seus discípulos para irem à outra margem do mar da Galileia. E aí, esse escritor aqui, Daniel, ele afirma que o mar da Galileia ocorria, ou seja, no mar da Galileia ocorria tempestades no inverno. O vento chamado Cadim, que era um vento frio e seco, tornava o ar claro como cristal, baixando a temperatura a cerca de 18 graus, e numa só rajada provocava uma espécie de redemoinho quando sopra sobre o mar, denotando a dificuldade em ultrapassá-lo naquele período. O fato é que quando Jesus entra no barco com os discípulos, diz o texto que ele pega uma almofada e ele vai descansar lá na popa do navio ou do barco. E ele está ali descansando. E de repente eles são atingidos em cheio por esse vendaval, por esse temporal. E a coisa ficou tão séria que, segundo o relato bíblico, eles não estavam conseguindo tirar a água do barco. Eles não davam conta de tirar a água do barco. E o barco estava indo a pique, ou estava enchendo de água, ao ponto de naufragar. Porém, diante daquele sufoco, diante daquela grande dificuldade, o discípulo lembra de Jesus. Nós não podemos esquecer de Jesus, irmãos, em nenhum momento das nossas vidas. Se enfrentarmos um vendaval, se enfrentarmos uma tempestade, nós devemos enfrentar junto com Jesus. Não podemos querer fazer como esses discípulos fizeram. Depois de lutarem, de remarem e de tentar tirar água do barco, sem
né, conseguir êxito, então eles lembraram de Jesus. Né? E num dos evangelhos, porque está escrito em Mateus, Marcos e Lucas, a pergunta que é feita a Jesus é a seguinte: não se te dá, em outras palavras, o Senhor não se importa, o Senhor não se incomoda que pereçamos? O barco está cheio d'água, nós estamos indo a pique, estamos naufragando, e o Senhor está aí tranquilo, como se nada tivesse acontecendo? Tá certo? Às vezes, irmãos, nós repreendemos o Senhor. Quantas vezes nós não temos feito isto? Aonde o Senhor estava? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor não evitou? Mas quando a gente está com o Senhor Jesus, em plena comunhão com Ele, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da tribulação, não importa o tamanho da tempestade, o que importa é que nós estamos com o Senhor e juntos nós vamos vencer. Então, nós vemos ali que os discípulos obedecem à ordem de Jesus, mas não isentou eles de passar por essa tempestade. Assim também é a nossa vida como cristão. Muitas vezes, ao seguir Jesus, passamos pela tempestade, mas existe uma grande diferença. E qual é a diferença? É que nós nunca estaremos sozinhos. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, guiando o nosso barco, guiando a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta vida, o Senhor disse: tereis aflições. Então somos afligidos. Enfrentamos mar revoltoso, vendaval, tsunami, terremoto, maremoto, enfim, irmãos. Quantas lutas de repente eu estou falando aqui, você está enfrentando, passando por uma dificuldade dessa. Talvez o mar esteja revoltado na sua vida, mas não esqueça, o Senhor está conosco, o Senhor está contigo. Você não vai afundar, você não vai perecer, porque o Senhor está contigo e Ele tem o controle na mão. Ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia! Quando Jesus está no nosso barco, tudo vai muito bem, mesmo no meio de uma tempestade. Mesmo com a presença de Jesus no barco, os discípulos não estavam isentos de enfrentar uma grande tempestade. Nas Escrituras, águas muitas vezes simbolizam morte, né? O batismo reflete isso, Romanos 6:4. Logo, o mar aqui representa o caos primordial que tenta destruir a criação de Deus. O mar também representa a adversidade e o perigo. Israel passou pelo Mar Vermelho, no momento em que, para muitos ali, ou por que não dizer para a maioria, não existia mais saída. Pois o texto de Êxodo, capítulo 14, verso 16, diz que o mar estava na frente, montanhas na lateral, na direita e na esquerda, e atrás, Faraó com seu grande exército e com muita fúria para destruir o povo de Israel. Mas Deus mostrou o seu amor quando dá ordem para que Moisés levante o cajado e dê ordem às águas. E naquele momento o mar se abriu e tornou-se uma estrada no meio das águas, aonde o povo conseguiu passar a pés enxutos. Então Deus fazendo o milagre acontecer na vida de um grande povo. Conta aí os historiadores que era aproximadamente 3 milhões de pessoas. Era muita gente que atravessou aquele Mar Vermelho. Então, nós vemos aqui que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não mudou. Na passagem, o mar e o vento se opõem veementemente ao barco dos discípulos. A vida deles está em risco. Jesus nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, mas também disse que no mundo teríamos aflições. É importante a gente entender, e eu já ouvi
vários pregadores afirmarem que naquele momento em que as ondas do mar da Galileia se elevam e leva aquele barco aonde se encontravam os discípulos e o próprio Senhor Jesus praticamente ao naufrágio, nada mais era do que a mão do inimigo. O inimigo sabia o que ia acontecer do outro lado. Então ele procura, segundo os pregadores, muitos pregadores, atrapalhar a chegada da bênção na vida daquele homem que era uma pessoa necessitada e carecia do milagre de Deus na sua vida. Mas, segundo esse escritor, era um fenômeno que acontecia ali no Mar da Galileia. Ela ocorria no inverno. O ar frio e seco fazia com que as ondas se elevassem, movidas pelo vento. Mas o que importa é que Jesus estava presente. E quando os discípulos lutaram de todas as formas para conter a enchente de água dentro do barco, e não conseguindo sucesso, eles recorrem a Jesus e ficam impressionados quando Jesus manda o vento se acalmar, quando ele manda as águas se acalmar, e imediatamente, em fração de segundo, tudo volta ao normal. Eles ficaram impressionados, até por ainda não conhecer Jesus profundamente, vamos dizer assim, intimamente. Eles estavam ali dando os primeiros passos com o Senhor Jesus. E eles fazem uma exclamação dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele não é outro, irmãos, é o Senhor da glória, é o nosso Deus eterno. Aleluia. Diz aqui que o mar fica inativo diante do poderio de Jesus. Ao vento ele manda se calar. Com isso podemos observar que tanto o vento quanto o mar reconhecem a autoridade de Jesus e obedecem. Enquanto Jesus está inativo, dormindo sobre um travesseiro, a tempestade tenta engolir o barquinho, mas quando Jesus se torna ativo, todos e tudo têm que se submeter à sua vontade. Jesus se importa conosco e muitas das provações servem para testar a nossa fé. Até aonde nós temos fé em Deus, em Jesus. Esses dias eu estava vendo um testemunho de uma irmã, seu marido foi acometido por essa doença chamada Covid. E ele entrou ali razoavelmente bem, mas de repente ele se agravou, teve que ser entubado e foi para a UTI. E ela, nas suas palavras, no seu testemunho, dizia que é muito fácil a gente dizer para as pessoas que estão passando por uma dificuldade: irmão, tenha calma, tenha fé em Deus, acredite em Deus, Deus está no controle. Mas ela confessa dizendo: irmãos, é muito fácil a gente falar para outras pessoas ter calma e ter fé em Deus, que Deus está no controle. Mas quando é a gente que está passando por isso, a gente vê que não é tão fácil assim. É fácil dizer para os outros, mas viver isso não é fácil. Então, o que nós encontramos aqui, conforme o comentarista, é que Jesus se importa conosco. E muitas das provações servem para testar nossa fé. Porque falar para o outro, ter fé em Deus, acreditar que Deus vai fazer, que vai acontecer, quando ele não está no fogo, é fácil. Mas o importante é quando você está dentro do fogo e ficar firme. Como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que eu morra, eu verei a Deus. Isso é fé inabalável. Se Deus curar a enfermidade, ele é Deus. E se ele não curar, ele continua sendo Deus. Se ele disser o sim para mim, ele é Deus. E se ele disser o não, ele continua sendo Deus. Isso é convicção. Isso é fé. Glória a Deus por isso. Diz aqui que depois do enfrentamento da tempestade, Jesus e seus discípulos chegam à província dos Gadarenos e encontram um homem possuído por uma legião de demônios. Este homem
devido à possessão demoníaca, vivia no sepulcro gritando e se cortando com pedras. E possuía uma força descomunal, de tal forma que não podiam acorrentá-lo. Com isso, ninguém podia passar por ali. Possivelmente, o gadareno, além de sofrer possessão demoníaca, deveria padecer de alguma insanidade. As forças do mal tentam de todo modo deturpar e perverter a imagem divina no ser humano. A situação daquele homem era terrível. Por isso eu frisei há pouco que muitos pregadores, eles colocam esse episódio desse vendaval, desse mar revolto, uma obra do inimigo. Não simplesmente ali um fenômeno que acontece no inverno. Ok? Então, era uma forma do inimigo tentar impedir que o Senhor Jesus chegasse até aquele homem necessitado. Pois, segundo o que nós acabamos de ler, esse homem, ele era possuidor de uma legião de demônio. Uma legião de demônio possuía aquele homem, de tal modo que ninguém conseguia domá-lo, prendê-lo. As correntes, ele espedaçava as correntes. Ele vivia ali no sepulcro, ou seja, no cemitério, se cortava com pedra. As pessoas tinham medo de passar por ali, porque ele era violento. Ele estava banido da sociedade, esquecido pela família e vivendo agora um martírio de tormento, porque o inimigo tinha levado ele àquela condição. Mas nós vemos que o Senhor Jesus, ele chega ali, e quando ele se aproxima e desce ali do barco, na praia, aqueles demônios que possuíam aquele homem se dirigem até Jesus gritando, dizendo ao Senhor Jesus que sabia quem ele era e que ainda não era tempo dele ser incomodado. Por que que ele estava? Ou seja, em outras palavras, o diabo, irmãos, ele sabe que já foi derrotado por Jesus e que o tempo dele é contado. E então ele chega a reclamar de Jesus, ainda não é tempo, ou seja, já chegou o tempo. Então Jesus manda ele calar. E depois nós vemos no texto bíblico que Jesus pergunta, talvez até para que os discípulos tivessem ali uma lição prática do que estava acontecendo, porque Jesus é onisciente e ele sabia. Mas ele diz, quantos vocês são? E ele diz, somos legião. E aí Jesus repreende aqueles demônios, liberta aquele homem. Se ele tinha problema de sanidade mental, mas o tormento daqueles demônios, tudo isso saiu. E aquele homem ficou livre, foi liberto, porque o Senhor Jesus, ele tem todo o poder. E quando ele ressuscitou, ele disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, irmãos, o Senhor Jesus ainda é o mesmo. Jesus não mudou. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para repreender todo o mal, toda obra maligna. Tudo que você imaginar, Jesus tem poder nos céus e na terra. Todo o poder pertence a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Basicamente, a pregação de Jesus era a proclamação do reino de Deus. Os exorcismos realizados por Jesus expressavam as características do reino. Em Jesus, o mal estava sendo vencido, pois o reino já estava entre eles. Os demônios ainda não estão totalmente inativos. Em outros textos do Novo Testamento, vemos que Deus, em sua soberania, permite que espíritos maus continuem atuando neste mundo. Contudo, também está revelado que o Senhor Jesus já os venceu e que um dia não mais atuarão. O reino de Deus é presente, mas ao mesmo tempo é oculto. Ele só pode ser visto pelos olhos da fé. Todo o poder das trevas se curva diante do sol da justiça. Uma das dificuldades, segundo o que nós acabamos de ler aqui, é que nós temos o hábito de andar por vista. Mesmo sendo cristão, a gente costuma geralmente olhar para aquilo que está à nossa frente, aquilo que é palpável, aquilo que pode ser tocado. Então, quando a gente
não tem essa visão espiritual, que ela é embasada pela nossa fé no Criador, então ela se torna difícil para nós. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E para agradar a Deus é necessário que creia. É necessário que nós creiamos que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé, ela é o combustível que nos leva a interagir com o espiritual, com aquilo que os nossos olhos físicos não conseguem ver, contemplar. Ou seja, quando você toma posse da fé e quando você age pela fé, você consegue materializar aquilo que não existe naquilo que pode vir a existir. Isso é a fé. Você materializa a fé naquilo que você precisa, numa cura, numa porta de trabalho que você talvez já procurou tanto e não consegue. Você precisa materializar sua fé. Acreditar que o impossível com o Senhor se torna possível. Então nós vemos que os discípulos e muitos daqueles personagens que foram agraciados pelo Senhor, eles alcançaram as bênçãos que buscavam através dessa fé, né, firme, dessa fé comprometida que eles assumiram diante do Senhor. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus. Num momento em que ela não tinha mais recursos financeiros para custear a medicina da época para tentar a sua cura. Mas ao ouvir falar de Jesus e saber dos milagres que ele realizava, ela idealizou, ela materializou a fé no seu íntimo, no seu coração, usando a seguinte expressão: se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu sararei desse mal ou dessa enfermidade. E com este pensamento, firmado nesta convicção e nesta fé, ela foi ao encontro do Senhor Jesus. Ela não estava preocupada em saber se Jesus era alto ou baixo, se Jesus era gordo ou magro, se Jesus era bonito ou feio, se a roupa de Jesus era azul e branca ou vermelha e branca. Não. Ela simplesmente focou. Ela buscou um alvo, um objetivo. Isso, irmãos, é materializar sua fé. E ela foi. Teve dificuldade? Teve. Ela encontrou obstáculo? Encontrou. Mas ela conseguiu concretizar o seu sonho, tocar na veste do Senhor Jesus. E no momento em que ela tocou, saiu virtude do Senhor, que a curou imediatamente. Então, isso é fé. Então, nós vemos que aquele homem não tinha fé, porque ele tinha todas as suas faculdades mentais e toda a sua vontade, o seu querer, a sua razão, dominada pelos demônios. Mas o Senhor Jesus, ele dá uma aula para aqueles discípulos e para nós. O Senhor, através do seu poder, do seu amor, da sua misericórdia, ele liberta aquele homem daquela situação que ele se encontrava. Glória a Deus por isso. Diz aqui ainda: depois de encontrar com Jesus, aquele homem que outrora tinha sido controlado por espíritos imundos, agora é encontrado sentado, vestido e em perfeito juízo. Jesus transformou as circunstâncias extremas em novas oportunidades. Quando o ser humano tem um verdadeiro encontro com Cristo vivo, sua vida muda e descobrimos que não existe situação que não possa ser transformada pelo Senhor. Seja qual for a situação ou circunstância, Jesus tem todo o poder. Basta acreditarmos e confiarmos no seu amor. Então, essa é uma prova cabal de que aquele homem, quando foi avistado pelos moradores daquela região, que viram ele vestido, com seu juízo no lugar, eles se assustaram. Por outro lado, eles também rejeitaram Jesus pelo fato de Jesus ter trazido a eles um prejuízo.
Pois o inimigo, irmãos, ele nunca quer perder. Ele sempre vai querer barganhar com você. E nós precisamos ter cuidado. O inimigo ali, quando viu que tinha que sair daquele homem, eles imediatamente falaram: então, já que nós temos que sair dele, permite-nos que entremos naqueles porcos. E com isso, alguns pregadores dizem que foi mais uma artimanha de Satanás, mais uma estratégia para impedir que Jesus operasse o milagre naquela cidade. E Jesus permitiu. E aqueles espíritos malignos, ao entrar nos porcos, fez com que aqueles porcos se precipitassem no mar e todos se afogaram ali. E agora os cuidadores correram, para a cidade e avisaram aos proprietários o que tinha acontecido. E quando eles chegam e vê o homem curado, liberto, e os porcos mortos, afogados no mar, eles impedem que Jesus prossiga, no trabalho de evangelização daquele povo que residia naquela região. Por outro lado, aquele homem, ele se coloca à disposição do Senhor Jesus para segui-lo. Ele queria seguir Jesus. Mas Jesus, mais uma vez, se torna vencedor. Porque se o inimigo achava que estava tudo perdido ali, estava apenas começando um grande trabalho missionário. Pois Jesus diz àquele homem, quando ele diz assim: Senhor, eu quero te seguir. Ele falou: não, mas você vai voltar para a tua família e para o teu povo e vai contar para eles como Deus te libertou e como teve misericórdia de ti. E aquele homem saindo, ele começou a falar da grandeza do Senhor por todos os lugares que ele passou. E com certeza, muitas pessoas vieram a acreditar no Senhor Jesus por intermédio do testemunho daquele homem. Então Deus nunca perde batalha. Deus é vencedor. Ele veio para vencer. Aleluia. Glória a Deus por isso. Podemos observar que Jesus, em todo o seu ministério, revela o seu poder, capacidade para fazer, poder para realizar algo e força. Ele tem poder para curar, perdoar, expulsar demônio, ressuscitar mortos, multiplicar alimentos, transformar a matéria, submeter às forças da natureza. No entanto, ele também tem o poder como autoridade. A autoridade para fazer direito de reger e governar. Em Mateus 28:18, Jesus afirma que todo poder e autoridade foi concedido a ele. Portanto, nós podemos confiar no nosso Senhor que está conosco e tem todo o poder. Aleluia. Meus queridos irmãos, é muito importante esta lição. Eu tenho certeza que você que tem aí a revista na sua mão, você vai poder se aprofundar muito mais no conteúdo desta aula. É muito interessante quando a gente lê e vê o que o Senhor fez, o que o Senhor está fazendo e o que Ele ainda fará por nós. O Senhor tem um carinho especial por nós, irmãos. Nós somos a sua noiva, nós somos a sua igreja resgatada e o Senhor tem o maior prazer em estar conosco. Nós passamos por lutas, por dificuldades, por adversidades, mas uma coisa é certa, temos o amparo de Deus conosco. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o busca de coração sincero. Portanto, meus amados irmãos, a conclusão diz aqui: nada temeremos, porque o nosso Deus tudo pode e está conosco nos momentos de dificuldade. Que possamos permanecer nele, sem desviar o nosso olhar, sem sair da posição e cheio do seu Espírito. Hoje nós temos o Espírito Santo que está conosco e, como o Senhor diz, ele estará convosco para sempre. Você sabe o que é isto, irmão? O Senhor Jesus, ele está conosco através do Santo Espírito que habita em mim, habita em você. E nós podemos clamar ao Senhor. E o Espírito Santo, nos momentos em que estamos enfrentando dificuldades, que não temos condições nem de nos expressar, porque não sabemos como nos expressar, o texto sagrado nos diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. E querendo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade. E outro sim, não se esqueça de dar aquele like, de fazer o seu comentário
né, de compartilhar essas aulas com seus familiares, com os seus irmãos da igreja. E se você aqui ainda não é inscrito, se inscreva no canal, né? Ative lá o sininho de notificação para você ser notificado dos conteúdos que aqui postamos. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo encontro, se assim Deus o permitir.